Bom dia, hoje é sexta-feira, dia 5 de julho de 2019. O nosso querido Vicente Alencar falou da Venezuela e esqueceu de Sobral. Hoje é aniversário de Sobral, 246 anos de Sobral. Notem que ontem foi o aniversário dos Estados Unidos. Um dia depois é o aniversário de Sobral, que é para dar tempo às autoridades americanas chegar para prestigiar lá, são 246 anos da nossa querida Sobral. Bom dia, como sempre, hoje eu iniciei parabenizando Sobral, mas eu inicio sempre mandando um bom dia especial para aqueles que ajudaram a elevar a nossa voz nas redes sociais, como o João Alves Freire, o Marcos Vinícius Cavalcante Soares, o Francisco Edivar, o Henrique Costa, Olavo Souza, Fransquinha Cunha, Alexandre Viana, o Carlos Henrique Fernandes de Souza, o Elesbão Castro, lá em Brasília, a Sandra Cabral, o William Martiniano, o Fernando Colê Ibiapina, Jesus Alves, o Herculano Andrade, Paulo Regis Porfírio e tantos outros que o Facebook me dá aqui só uma parte. Então, agradeço a vocês que estão compartilhando. Um bom dia para quem já entrou aqui nas redes sociais, como minha querida Elizabeth Magalhães. Bom dia lá em João Pessoa, Dr. Paulo Roberto Nobre Soares Nobre e também a Catarina Soares, também o Elesbão, entrando aqui na timeline do Facebook, prestigiando a gente. Bom dia também para o Everton Bezerra. Bom dia, Luciano, que Deus nos proteja. Amém, amigo? Amém. Hoje, sexta-feira, queria lembrar já a partir de agora que lá para 6h30 nós vamos abrir hoje os nossos telefones para os nossos queridos amigos ouvintes. Um bom dia, um abraço grande para o nosso querido Assis Nascimento, que estava até então no programa De Olho na Cidade, comanda muito bem esse programa de 4 às 8 da manhã, e a partir das 6 horas, de 6 às 7, a gente faz essa conexão entre Fortaleza e Sobral, entre a Rádio Assunção Cearense AM e a Paraíso FM, lá de Sobral. Rádio de grande audiência, não só na Princesa do Norte, mas em toda a região. Vai distante o som da nossa querida Paraíso FM. E vai aumentar, viu? Vai aumentar mais. Bom dia, Ricardo Gomes, que está aí na mesa de som e colocando o nosso programa no ar. Hoje via aplicativos, né? Hoje o Nilton, cheguei aqui, viu, Ricardo? Vou levar um cabo que o Nilton me presenteou para ver se resolve o problema aí da telefonia. Eu acho que no nosso caso também tem que ter um filtro. Eu estava falando ontem com o nosso querido Oliveira Domingos, né? Grande radialista aí de Sobral, me encontrei com ele, e ele disse, Luciano, eu vou te dar... Ele disse duas coisas. Primeiro, é um filtro, porque aí é da telefonia, né? O próprio telefone já faz um ruído, e ele disse que tem um microfone, uma coisa assim, via USB, que você coloca no celular e acaba com tudo que é ruído. Então, você está me devendo, grande Oliveira Domingos, né? Deixei meu telefone com ele, ele ficou de me dar a referência. A gente está atrás, vê se melhora esse negócio. Bom dia para o Jesus Alves, bom dia para o nosso querido Antônio Ferreira, bom dia, Nilton Mourão. Bom dia, Luciano Kleber, estamos contigo aqui, graças a Deus, para concluir mais uma semana de A Hora da Notícia. E vamos que vamos, companheiro. Bom dia também para quem acessou a gente aqui no WhatsApp, no 96161470. O Nilton falou mais cedo. Nós temos o WhatsApp. Quem quiser participar, o pessoal que acolá gosta de umas tretas, né? Ontem eu acompanhei. O pessoal, Luciano, rapaz, não tenho tempo, mas eu sempre estou olhando as bobagens aí de vocês no grupo, né? Rapaz, na verdade, figurinhas, né? Na verdade, eu acho muito saudável. A figurinha virou uma febre, né? Não é só no nosso grupo, não. Eu acho legal. Eu não tenho tempo, gente, não tenho muito tempo de ficar digitando, de ficar conversando e participar. Às vezes eu rio das tretas de vocês, né? Me dá vontade de se meter. Rapaz, deixa os caras, deixa brincar, deixa desopilar, deixa colocar para fora o que tem. O bom é assim, que a gente faça sempre dentro do respeito, né? Procurar sempre... O Nilton não gosta, né? Deixa até engraçado aquele vídeo. Aquele negócio ali, Mas realmente é um desastre, né? Porque... Ali foi uma mão de peito, 3 mulheres, rapaz. Eu sou bebendo cerveja, tiver que se levantar. Não é? Dando trabalho aos homens. Quase que acontecia o feminicídio. Mas é assim, né? Eu acho que no grupo de vez em quando tem que ter também essas coisas, brincadeiras, que faz parte da vida, faz parte das coisas que a gente costuma assistir.
Hoje, um dos assuntos, Nilton, que eu queria falar, também foi falado no grupo, né? Aliás, foi muito falado, foi a postura do deputado André Fernandes, que ele demonstrou uma certa imaturidade quando da divulgação de denúncias que não se comprovavam, eram muito frágeis, e aí você não pode simplesmente chegar, porque na política você é cheio de inimigos, né? Então, para um cara chegar e tocar fogo na sua orelha, né? Olha, tem isso, tem aquilo, aí você pegar a corda e ir para a tribuna e fazer denúncias graves, como aquele fez, de que deputados teriam conivência, participação com facções, né? Com crime organizado. É muito séria essa denúncia para você simplesmente jogar no ar e dizer, não, chegou a mim, no meu gabinete, eu coloquei. Porque se tivesse algum fundamento, não estou dizendo que o deputado se acovarde e deixe de fazer as denúncias que precisam ser feitas. Agradecer ao Paramoti, já chegando aqui com o carinho de uma água, um cafezinho. Bem cedo ele me deu um chazinho aqui para eu me acalmar. Muito bem, muito bem, muito bem. Às vezes a gente precisa se acalmar, às vezes não, às vezes a gente tem que demonstrar a nossa indignação realmente, né? Com certeza. Já dizia a minha grande mestra, professora e jornalista Dizia Sá, quando o ser humano perde a capacidade de se indignar, acabou-se o ser humano. Bom dia para o Michel Mendonça, para o Marcos Barreto, grande rapaz. Bom dia para o Gilardi Alves. Bom dia, parabéns aos sobralenses pelo aniversário da cidade. Bom dia também para o Vicente Alencar, Nilton Mourão e Assis Nascimento. Obrigado. Bom dia para o Auriclécio Macedo. Pois bem, o deputado que cometeu uma bobagem, porque se tivesse realmente fundamentação, ele estava correto. Não tem que guardar nada, não. Tem que partir para cima. Mas como ele mesmo demonstrou, não havia fundamento, não havia sustentação naquilo que apresentaram a ele como uma denúncia contra o deputado Nenzinho. Então, ontem, do jeito que ele fez na tribuna, acusando, ele foi à tribuna e se desculpou. Eu acho isso grandeza, principalmente no cara jovem, como ele, né? Ele foi imaturo quando da denúncia, e eu acho que ontem ele mostrou maturidade, porque é difícil um jovem, principalmente, né, reconhecer os seus erros, reconhecer o que estava errado, e disse que não vai se repetir, né, igual aquela célebre frase do padre Cícero, né, que, na verdade, ele ecoa algumas palavras de Jesus, né, se pecou, não peques mais. Então, foi mais ou menos isso que o deputado disse, que não pecará mais, não vai mais fazer aquilo da lei. Vivia um certo inferno astral, o deputado, que se envolveu também em brigas intestinas do PSL. Está uma confusão aí dentro do partido dele em relação ao deputado federal Heitor Freire, que, segundo ele, e também o deputado Cavalcante, delegado Cavalcante, estaria fazendo coisas que não deve dentro do partido. Bom, os partidos aí que cada um que veja o que é que estão fazendo, né? Posso dar um pitaco? Pois não. Na realidade, Luciano, eu penso o seguinte, Alguma coisa está na tua cara, acho que não sei se é esse aqui. O deputado André Fernandes, ele deveria ter pedido perdão. Pedido de desculpas cabe em situações de menos gravidade, mas ele foi muito assodado, tá certo? Por muito pouco, ele não perde o mandato. Ali, com certeza, teve a turma do deixa disso, os que vieram apagar o incêndio, para evitar, logo no início de uma carreira política, a cassação, que seria muito triste para ele, e até para a democracia, né, no plano local, que ele fosse cassado por falta de decoro parlamentar. Porque foi muito grave. Eu fiquei muito, assim, desconfiado, rapaz, pensando comigo, esse camarada ou está muito certo, ou então é louco, porque sair com um negócio desse, né? Então, assim, ele deveria ter pedido perdão ao deputado estadual Nenzinho, aos demais parlamentares e esperar, se Deus quiser, que ele tenha amadurecido, porque quando você chega a um patamar como ele chegou, inclusive na cauda da popularidade do presidente Bolsonaro, você tem que tomar muito cuidado para não ser mordido pela mosca azul. Se bem que eu acho que... Ele tem que ter muito cuidado daqui para frente e se preocupar em fazer um bom mandato, se destacar, porque a democracia precisa de bons
parlamentares. E, no caso dele, eu acho que ele teve mais luz do que o Bolsonaro. Ele não dependeu, talvez o Heitor Freire sim, porque ele já era um youtuber, né? Ele fez a carreira dele nas redes sociais, então, e apoiou o Bolsonaro. Tem também o Bolsonaro, mas acho que ele não é Bolsonaro dependente, certo? Digamos que ele teve uma consolidação da votação que ele teria, como você lembrou bem, eu disse que se desse aspecto, mas que fique nisso aí um aprendizado para todas as pessoas de bem, para todos nós. Bom, deixa eu dar um bom dia pro... É o zap do programa da Rádio Assunção Cearense, é o meu zap, certo? Que eu uso aqui para o programa, tá, Wilton? Bom dia para você, pode participar. Se quiser participar do grupo de ouvintes, você manda uma mensagem nesse zap que você usou, 9616-1470. E por falar em telefone, anote esse daí que a partir das 6h30, se o Nilton concordar, a gente vai abrir para a participação dos ouvintes. Claro. De vez em quando a gente faz isso. 3244-9449 é o telefone da Rádio Assunção. Perfeitamente. O Wagner Viana, bom dia, Luciano. Até que, enfim, a ONU está reconhecendo de forma mais incisiva de que Maduro é um assassino. Bom dia para a Sandrinha Valéria, mandando um bom dia, meninos. Fim de semana abençoado para todos nós. Assim seja. O Auriclécio, abraço, Nilton Mourão, cara show, sereno, ético, um exemplo de jornalismo. É isso aí. A Valônia Campos, bom dia, Luciano e Nilton, saindo para o trabalho e levando vocês no rádio do carro. O som está ótimo. Obrigado pela carona, Valônia. E realmente o nosso som está uma beleza, viu? Fransquinha Cunha, um bom dia também. O Elesbão, em relação à reforma da Previdência, o Congresso parece ter ouvido o eco das ruas. Espero que no plenário a postura seja a mesma. Então, esses dois pontos que os nossos queridos ouvintes trataram. Primeiro, Wagner, falando, bom dia, Michel Mendonça. A ONU, né, tem um relatório agora demonstrando claramente que há tortura e esquadrão de morte na Venezuela. E vocês estavam falando, né? Tem gente aqui achando que ali tem democracia. Então, aqueles que falam dos deputados, até do Bolsonaro, que apoiaria ditaduras, e está falando do passado, se esquecem de que eles apoiam as ditaduras do presente. Venezuela é uma tirania, é uma ditadura hoje, e tem o apoio manifesto, explícito do Partido dos Trabalhadores e do PCdoB, Partido Comunista do Brasil. Do PSOL também. Apoio explícito. Então, quem gosta de ditaduras, esse povo aí. E ficam falando, do Bolsonaro. O Bolsonaro tem, sim, uma memória em relação, se chama de ditadura, que houve aqui no Brasil. Então, lá a ONU, como diz o Wagner, enfim, reconhecendo que há pilotão de fuzilamento, esquadrão da morte e também tortura contra políticos que não são aliados do governo Maduro. E o Elesbão está dizendo assim que foi... bom dia para o Antônio Lacerda, se não me engano, de Natal, né, Lacerda? Eu me lembro assim de vocês quando falaram pela primeira vez. Eu mudei de telefone, rapaz, deu uma confusão, porque alguns eu perdi os telefones, outros eu fui me lembrando de como era, né? Porque geralmente quando eu guardava o número de vocês, eu colocava de onde era. Quando eu perdi, aí não teve mais de onde é que vocês são, mas alguns eu ainda me lembro, né? Como o querido Cláudio Salvador, lá de Bento Gonçalves, do Rio Grande do Sul. Eu havia esquecido até a cidade, depois eu recuperei. Sabia que era do Rio Grande do Sul. Imaginei até que fosse Bagé, que eu tenho um amigo que é de lá também. Frio lá, viu? Muito frio, muito frio. Gostoso, frio gostoso lá no Rio Grande do Sul. Então, enfim, uma notícia maravilhosa, vocês já falaram bastante aqui, por isso não queria me ater, que foi uma vitória da sociedade brasileira, uma vitória até em cima do Bolsonaro. O pessoal diz, olha, o Bolsonaro perdeu, a sociedade brasileira ganhou, com aquela vitória expressiva lá na comissão e que dá um indicativo de que nós teremos vitória também lá no plenário da Câmara dos Deputados. E você vê que há muito lobby ali, lobby de gente grande, né? Polícia Federal, todo amor, todo reconhecimento ao trabalho desses grandes homens da Polícia Federal, assim como aos grandes homens e mulheres, né, da Polícia Federal e também de professores. Mas a frase do Bolsonaro é a melhor de todas. Todos nós temos que dar a nossa cota de sacrifício. Não há por que deixar alguma categoria fora desse sacrifício. É verdade. Não tem sentido. É verdade. Todos nós temos que dar a nossa cota de sacrifício. E assim, nós entramos nisso, é desde o FHC.
o Vicente Alencar desce o cacete no FHC. Eu reconheço muita coisa boa do FHC, mas reconheço também, Vicente, você tem todo direito, né, de falar. E até no Collor, eu acho que o Collor começou uma coisa boa no Brasil, né? O Brasil estava atrasado demais. O Brasil era uma bagunça. Então, pelo menos o Collor chegou, o Collor passou pouco tempo, né? Foi. E uma das coisas boas que ele fez é abrir os olhos e dizer, olha, a nossa indústria está uma porcaria. Nós temos sucateada. Nós temos carroças. Os nossos carros eram carroças. É. Não tinha tecnologia nenhuma. É verdade. A partir daí, hoje, né, vocês que têm carro, usufruem, e eu que uso Uber, mas os carros estão aí, estão bons. Não era nem obrigado a usar cinto de segurança nos carros. Pois é, era uma bagunça. Pelo amor de Deus. Era uma bagunça. E o Brasil era uma bagunça só na economia. Vicente, o que esse rapaz fez, o FHC, nos dando uma moeda, a mais longeva de toda a nossa história, o Plano Real, aquilo era uma bagunça. De 2 em 2 anos, a gente tinha um plano e mudava de moeda e cortava os zeros. Os jovens não sabem o que é isso, né? 25 anos com uma moeda só. O Brasil vivia mudando de moeda, vivia cortando zero. A inflação no meio do mundo. O FHC deu uma pancada na cabeça do dragão da inflação e nunca mais nós tivemos aqueles índices astronômicos que hoje a dona Venezuela está vivendo. Com ditadura, porque, olha, na questão econômica, é muito mais fácil você fazer medidas necessárias para corrigir, né? Porque você não precisa do Congresso. Hoje está aqui a reforma administrativa, a reforma, perdão, da Previdência, que é uma coisa que todos nós estamos sabendo, e, enfim, a população, grande parte da população, está crente, consciente dessa necessidade. Não é que a gente ache que a reforma... E outra coisa, não fiquemos imaginando que de uma hora para outra, com a reforma, a gente vai ter o paraíso na Terra. De jeito nenhum. A reforma é só o começo. O Tássio tem uma frase maravilhosa para a reforma. É assim, que a reforma não é tudo, mas sem ela não se faz nada. A frase é melhor do que essa daí. É o começo do recomeço, viu? E ontem o Guedes estava dizendo isso, né? Aprovada a reforma, então nós já temos condições de fazer outros programas econômicos para ajeitar o país. Vem aí a reforma tributária, que o Congresso até já iniciou. E o Guedes disse, olha, nós vamos apresentar a nossa. Ele não quer fazer um embate com o Congresso, mas assim, a reforma tributária tem que ser em cima do que for feito na Previdência. Então, se a Previdência for aprovada de um jeito, a tributária é desse jeito. Se for de outro, também tem que se adequar. Então, o Congresso se antecipou e já está propondo a sua reforma tributária. É bom, é claro que é bom participar desse debate, mas, obviamente, a medida, a proposta do governo vai chegar junto do Congresso e as duas se unem, se complementam e vê dali o que é feito de melhor para melhorar o ambiente, o cenário econômico no Brasil. O que a gente precisa, com urgência, é melhorar, é trazer o emprego de volta. É o emprego de volta. É a dignidade das pessoas. A gente fica nessa reforma da Previdência lutando por privilégios, e foi isso que os senhores agentes federais da Polícia Federal e também policiais rodoviários, né, chamando o Bolsonaro de traidor, etc. Mas, assim, se você cede para a Polícia Federal, por que não ceder para a Secretaria da Receita Federal? Por que não ceder para o servidor público? Então, cada categoria vai fazer o seu lobby, como está acontecendo. Então, o melhor é acontecer da forma que aconteceu ontem, não ouvindo sequer o apelo de Bolsonaro. Bolsonaro, nessa hora, o seu apelo não é bom. Eu entendo as razões, mas eu fico com as razões do Paulo Guedes. Entre as razões do Bolsonaro, que eu entendo, e as razões do Paulo Guedes, que eu entendo muito bem, eu fico com as razões do Paulo Guedes. E, aliás, muita gente votou no Bolsonaro mais pelo Paulo Guedes do que pelo próprio Bolsonaro. Porque sabia que a gente estava num buraco horroroso, num abismo fiscal, num abismo econômico, uma multidão de gente no fosso social da miséria e um outro tanto de gente desempregada. O Brasil hoje tem 40% da população, 40%, 50% é de miseráveis. É um país rico como o nosso. É triste. E eu vi ontem, a minha mãe, discutindo minha mãezinha, a Amazônia está sendo desmatada. Rapaz, nós precisamos com urgência da riqueza da Amazônia. Nós precisamos equacionar, conjugar esse verbo de desenvolver e preservar.
ao mesmo tempo. Não é simplesmente devastar a Amazônia. Praticar uma economia sustentável. É bom lembrar que a gente fica fazendo esse alarmismo e tem muito interesse por trás desse alarmismo, né? Que faz com que pessoas como a minha mãe fiquem, poxa, mas a Amazônia, as árvores, o que estão lá derrubando para madeireiro, querem usar. Não, é porque está havendo ali há muita riqueza, mineração que pode ser feito ali, e também agricultura. Hoje nós não chegamos a 10% do nosso território com a agricultura. Então, é possível que a gente faça alguma coisa ali com o desenvolvimento, sem acabar com a Amazônia. Esse alarmismo não nos serve. Nós precisamos nos desenvolver, porque é muita gente na miséria. É muita gente sem emprego, que é uma coisa. Tem gente com emprego que ainda tem uma situação razoável. Mas, mais do que isso, é gente na miséria. Gente que não tem o que comer, que não come bem, que não se alimenta bem, que não pode cuidar dos seus filhos, que não tem o que levar para casa para comer. E a gente ficar preocupado com isso. Não estou aqui dizendo que deva devastar, derrubar toda a Amazônia, não. Mas nós não precisamos ficar também nesse preservacionismo que não possa fazer nada. Quem está querendo isso é mais de fora do que nós aqui. E, obviamente, tem uma grande campanha, né? Os números, foi tanto, foi aquilo, outro. Aí, quando ontem mostrou o mapa global, eu disse, olha aí, mamãe, como é o tamanho da Amazônia e a quantidade que foi tirada daquilo ali. Se possível, não se tirasse nada. Eu até brinquei, mamãe, olha, aqui onde a senhora mora, tinha árvores. E foi tirada para poder fazer uma casa para a senhora. A senhora ia morar nas árvores? Eu fiquei brincando. Disse, não, mas ela brincou. Mas estão derrubando para fazer casa? Eu digo, não, mas estou fazendo aqui uma brincadeira com a senhora, mas assim, é o desenvolvimento. Nós não podemos nos dar esse luxo de dizer, não, preserva tudo e a partir daqui a gente não se desenvolve mais. Como assim? Nós precisamos conjugar esse verbo preservar e desenvolver ao mesmo tempo, né? Uma coisa mais outra da sustentabilidade. Luciano, é bom nós lembrarmos aos ouvintes o seguinte. Luciano, baixa mais e tu recua um pouco o notebook, porque a coluna do microfone está muito alta. É bom nós lembrarmos aos ouvintes o seguinte. A agricultura na Europa, ela é altamente subsidiada. Altamente subsidiada. Então é o seguinte, esse discurso que a Europa faz em relação à Amazônia tem interesses capitalistas muito fortes. Fazendas aqui, floresta lá. Fazendas aqui, lá na Europa, produzindo. Deus me deu uma oportunidade, quando meu filho estava na Alemanha, fazendo um intercâmbio, de aproveitar que ele estava lá e a gente fazer um percurso por dentro de vários países da Europa. E a gente pôde ver como eles aproveitam, Luciano, toda a área de terra disponível para tornar a área agricultável. É impressionante, porque a gente pôde fazer um percurso por trem, então ficava impressionante. E o Brasil, não sou eu que estou dizendo isso pela primeira vez, mas o Brasil é um grande celeiro agrícola para o mundo. E o Brasil tem uma das agriculturas mais tecnológicas do mundo. A nossa competitividade aqui é um negócio extraordinário. E vocês pensam que não assusta aos agricultores franceses? Vocês pensam que não assusta até mesmo aos agricultores norte-americanos? Porque aqui a gente produz milho, soja. A produção de grãos no Brasil é um negócio espetacular. Então, o discurso que eles fazem, florestas aqui no Brasil e fazendas lá, porque eles lá aproveitam todo o espaço para produzir. E são eles dizem lá em inglês, farm here, forest there. Né? Exatamente. Eles já acabaram com as florestas dele para se desenvolver. Exatamente. Então não querem que a gente desenvolva. Exatamente. Né? Então nós temos tudo para nos encaminharmos para uma economia de alta sustentabilidade, e a Amazônia não pode ficar fora desse contexto, tem que ser integrada e tem que tudo se fazer daqui por diante com responsabilidade e preocupação com o meio ambiente, sem dúvida. Bom dia para o Arlécio Marinho. Fiquei impressionado com o amadurecimento da população em compreender, em sua maioria, que a reforma da Previdência se faz necessária. Pois é, a gente vai amadurecendo. A gente acredita que o povo, assim como está compreendendo a necessidade da reforma da Previdência, vai compreender também a necessidade de colocar bons representantes no Legislativo, no Executivo,
onde for. Então, eu sou muito otimista em relação a isso daí. O Wilton, que mandou um bom dia para nós, ele é de Santa Maria do Pará, assistindo o programa. Um grande abraço, Wilton, né? Falando da Amazônia, tem um cara aí da Minha mulher é paraense. Né? O bom dia, Luciano e Newton. Cadê? Fugiu aqui. Parabéns pelo programa, como sempre, muito ético e educativo. É o César Paz, de Fortaleza, no Antônio Bezerra. Muito obrigado. O Marcelo Reis, bom dia, Luciano Cleber. Esse pessoal da Polícia Federal é uma das categorias mais bem remuneradas da sociedade. Isso que tentaram fazer ao pressionar o presidente Bolsonaro, eu tenho que abrir agora aqui, porque o texto é grande, cara. Bolsonaro, é chantagem. Muito bem. Uma vergonha esse pessoal não querer contribuir. Forte abraço e uma excelente sexta-feira. Concordo. Ali estão pensando só em si e não na sociedade brasileira. E como disse o nosso querido Arlécio Marinho, a sociedade já está percebendo, né? E sabe que vai ter que pagar um pouco dessa cota e porque eles ficarem de fora. Não tem sentido, né? Bom dia para Gorete Alencar e o Francisco Fransquim. Bolsonaro começou a trabalhar com 9 anos, segundo ele. Eu comecei com 12, vendendo din-din. Tudo bem, povo trabalhador, viu? Deixa eu dar um bom dia para mais gente aqui no Nato Lemos. Está mandando um bom dia para nós. Ele só faz mandar link. Eu não tenho como ver esses links na hora do programa, amigo. O Luciano Melo, bom dia, Luciano. Qual será... Ah, não, aqui era coisa antiga, né? Vixe, cara, esses textos grandes não tem como eu fazer aqui, sabe? Eu gosto do Heitor e do André, patati e patatá, aqui em Sobral, junto com o delegado Cavalcante. Aí vem um texto grande. No fim, ele diz, os três juntos e unidos seria bem melhor para todos nós, que como eu, é Bolsonaro. O Wilton quer entrar no grupo, então, Wilton, quando terminar o programa, eu vou incluir você no grupo, tá certo? Gente, é assim, eu tenho o maior carinho e prazer de colocar vocês aqui. Mas mandem textos menores, senão eu não tenho tempo de link, coisa por áudio, só se for antes do programa para a gente colocar. Na hora não tem como ouvir. Né? É verdade. A gente tem que checar, né, Luciano? Exatamente. Tem mais gente falando aqui. Daqui a pouco eu dou uma geral, ver quem está falando aqui, porque... E alguns mandam, não diz o nome, né? Bom, e aqui o Fransquim já falei, né? Pois bem, então, continuando aqui, doutor, você ia falar alguma coisa, não? Luciano, eu não sei se você já se programou, mas seria interessante também de falar sobre a questão do salário mínimo, né? Que deveria, segundo o DIEESE, ser de R$ 4.214,62, né? E a nossa economia, nesse momento que ela está em frangalhos, né? Tentando se levantar, se reestruturar, realmente é um contraste, né? O salário mínimo. Cara, isso é uma fantasia. Esse negócio sempre fazem isso para tentar politicamente queimar alguém. Nós temos que fazer o seguinte, a nossa condição econômica é essa, o salário mínimo é esse. Não tem como a gente... R$998, né? É R$998. Eu gostaria de receber muito mais do que eu recebo. Eu acho que cada um de nós aqui, de quem está ouvindo a gente, acha que poderia receber mais. Mas o país não tem condições. Nós ainda estamos. Nós queremos preservar a Amazônia. Né? Tá, deixa para lá. Por falar nisso, estou vendo aqui, a Alemanha retém verba do Fundo Amazônia. Pois é. Então, sinal de que a gente pode, vamos lá, fazer o que a gente precisa. Nós temos esse negócio do preservacionismo. O que eu quero mesmo é que a gente se desenvolva. O que eu quero mesmo, porque eles lá estão muito bem. O bem-estar social da Europa está muito maior do que o nosso. O cidadão europeu, o cidadão americano, a civilização deles é outra. E para chegar onde eles chegaram, eles acabaram com as suas florestas, acabaram com o seu meio ambiente e provocaram muito hoje é que estão com essa dor de cabeça, né? Estão com essa dor na consciência e não querem que a gente se desenvolva. Eu não quero que a gente siga o rumo deles de acabar com o nosso meio ambiente, mas eu quero que a gente se desenvolva tanto quanto eles. E é óbvio que para desenvolver a gente vai ter que derrubar algumas coisas na Amazônia. É óbvio. Não dá para a gente segurar a Amazônia intacta e a gente ficar nessa pobreza. Não tem sentido. Eu sou o cara que gosta do meio ambiente, eu acho, tenho cuidado, eu não boto um lixo no chão, se eu pegar um negocinho de bombom, eu seguro até encontrar uma lixeira para colocar. Então, essa preocupação com o meio ambiente eu tenho. Agora, eu não sou o chato, né, o xiita, que não pode tocar em nada. Pode sim, só que a gente tem que fazer de forma preservada. A gente não tem que viver em função da Amazônia. A Amazônia tem que estar em função da gente. Bom dia para o Adriano Veras, o meu pai, o Raimundo do Queijo, também mandando um abraço. Então, um grande abraço para o Raimundo do Queijo e para o Adriano Veras, que sempre foi fã aqui do programa.
Luciano, perceba uma coisa. A nossa geração, quando nós passamos pelo antigo primeiro e segundo grau, que hoje se chama ensino fundamental e médio, a gente não falava na sala de aula nem em meio ambiente e ecologia. Hoje, nossos filhos já são encaminhados para dentro desse paradigma. Então, é um desafio para a nossa geração ainda, e as futuras gerações, gerarmos desenvolvimento no Brasil em todas as regiões, promovendo a boa convivência com o meio ambiente, né? Com a fauna, com a botânica, com a flora. E outra coisa, se para a gente receber esse dinheiro aí da Alemanha, e a Alemanha achar que a gente tem que ficar de joelhos, porque eles mandam umas migalhas para cá, fica com o seu dinheiro, Alemanha. Fica com o seu dinheiro. Nós temos todas as condições, nós temos bilionários aqui no Brasil que devem ser sensibilizados no sentido de criarmos um grande fundo nesse país para a gente promover o desenvolvimento em todos os aspectos de maneira sustentável, para que a Alemanha veja que nós, no Brasil, vamos ser capazes assim, de promover o desenvolvimento e não fazer com a nossa Amazônia o que eles fizeram com a floresta negra deles lá. Pois é. Por que não cuida aí da tua floresta? Que hoje nem floresta porque ela tem, não é monocultura, mas não tem diversidade que uma floresta tem. A floresta negra lá dos grandes civilizados alemães. Um grande abraço para você, mas deixa a gente tocar nossa... um bom dia para a Fabíola Duran, grato a Deus por sua beleza e simpatia. O Marcos Firmo, do Rio de Janeiro, grande abraço, primo. O Claudemir Souza, a Luísa Helena, e aqui o Elesbão fazendo aqui uma quadrinha, né? Se a roça não roça, a cidade não almoça. Se a roça não planta, a cidade não janta. A esquerda vivia criticando e agredindo o agronegócio, o que é uma estupidez, é um preconceito horroroso. O agronegócio hoje, primeiro assim, o agronegócio não houver, a gente não almoça nem janta. A nossa comida não desce de indústria, né? Por mais que a gente tenha aí coisas industriais, né? A gente vai sempre precisar do arroz, do feijão, de tudo mais. Né? Grande Pajeú e Paramoti no seu duelo de ninjas. Estão brincando agora. E nenhum só que um e o outro lado do aquário, né? Não quer chegar perto do outro para não dar choque. Bom dia para o Valíris Avelino. Pois é, o nosso agronegócio tem dado aulas aí, porque... E assim, nós temos aumentado a quantidade de grãos, a quantidade da produção agrícola tem aumentado sem que haja proporcionalmente um grande avanço nas terras. Tem aumentado a produtividade. Em menos terra, com a mesma terra, produzindo muito mais. Muito mais. Isso é usar tecnologia, é aumentar a produtividade. Então, a gente tem que usar dos recursos tecnológicos para aumentar a nossa produtividade e festejar esse povo guerreiro da roça. E é bom que eles ganhem dinheiro, muito dinheiro, que deem bastante emprego e que continuem alimentando o mundo. E, Luciano, eu queria que o presidente Bolsonaro estivesse me escutando agora. Bom dia, presidente Bolsonaro. Acorda aí para escutar o Milton. Vamos trazer essa tecnologia de irrigação por gotejamento de Israel aqui para a gente ampliá-la. Para a gente ampliá-la aqui na região Nordeste, porque as nossas terras são terras férteis. Só falta a gente fazer a dosimetria correta da utilização inteligente da água para a gente promover grandes culturas nesse Nordeste. Aí, Luciano, a gente arrebenta, se Deus quiser. E vamos arrebentar. Falando em Venezuela, eles se intitulam como progressistas, e São Marcelo Reis mandando um link também, vai dar pelo menos ler o título, né, que a Venezuela sediará o Foro de São Paulo e atrai críticas, né? Olha aí, o Foro de São Paulo, achei que já tivesse morrido esse negócio, né? Mas está aí todo pimpão. Deixa eu dar um bom dia. Daqui a pouco, o Paramoti, vamos colocar o telefone da Rádio Nova se ligar daqui a pouco, 6h32, Rádio Ação Social. 6h30 já passou, né? Da notícia. Eu prometi que a partir de 6h30, então, vocês estão livres, se alguém quiser. Ninguém é obrigado, viu? Se alguém quiser participar do programa, pode ligar para esse telefone aí. 3244-9449. A hora da notícia. Apresentação do jornal. Bom dia para o Luciano. Foi que houve aí, Luciano? Luciano Melo.
Ah, a vinheta antiga, isso aí. Nosso querido André. Um abraço para você, André. André está com um programa dessa na Rádio Fortaleza. Deus abençoe o André. Bom dia para o Walter Lando, Antônio Bis. Gente muito boa, André. Responsável por ter vindo para cá, viu? Graças a Deus. Luciano, vamos fazer um programa? Vamos. Hoje está aí, eu mando, depois te deixa. Eu mudei meus hábitos, né? Eu acordava tarde, agora acordo 4 horas todo dia, né? Da manhã. Bom dia a todos. Primeiro passo para a reforma da Previdência, o Walter Lando, Antônio Bezerra. O Marcelo Reis, aqui já estou dentro do nosso grupo, né? Por mim não tem problema, mas às vezes aqui aparece um aparício no grupo que acha que deve censurar as pessoas. Tá bom, vamos para frente. Um abraço para o Gregório Borges, mandando um bom dia para nós. E o Marco Firmo dizendo, bom dia, Luciano, a esquerda está perdida, sem rumo. Alô, bom dia, alguém na linha, o seu nome, de onde fala, por gentileza? Oi. Alô, bom dia. Bom dia, o seu nome, de onde fala, por favor? É o Mário Maia, do Zé Walter. Bom dia, Mário Maia. Bom dia, Mário Maia. Grande Luciano Clever. Luciano, me permite aqui rapidamente, questão de segundo, mudar o tema, mudar o foco do assunto. É uma questão muito interessante que acontece hoje no Brasil. É sobre o português, Luciano. Você pode nos ajudar, se você é um intelectual. Essa expressão que está sendo muito usada, a gente no lugar de nós. Eu observo que o Brasil todo está falando assim. Eu até consultei um professor de português, seria mais correto usar nós, no tempo correto, e o português mais tradicional e até mais elegante. Gostaria de ouvir a sua opinião. Observe que o Brasil todo está falando, a gente pretende fazer aqui, a gente viajou para tal lugar. No lugar de nós pretendemos, nós viajamos. Gostaria de ouvir a sua opinião, Luciano. A gente vai te dar a opinião, tá certo? É assim, você tem toda a razão que a elegância é o uso do nós. Mas a língua, né, quem domina a língua é o povo e a gente vai aceitando isso daí. O senhor tem toda a razão. Agora, por falar em português, ontem eu vi uma aberração lá no Jornal Nacional. A moça, linda moça do Jornal Nacional, dizendo não sei o que é por causa, ou perdão, por conta, que isso se chama autocorreção. É gente que, tem gente que diz, não é copo d'água, é copo com água. Isso daí se chama autocorreção. Está correto dizer copo d'água. Eu vou beber um copo d'água. Não tem nenhum problema. Agora, concordo, Mário Maia, que a gente, você não deve escrever no coloquial, na conversa, você fala a gente. Mas evite, na escrita, dizer a gente. O substitua por nós, que é muito mais elegante. E essa história do por conta é também um desvio, né? É uma interferência, uma associação. É por causa mesmo. Quando dá origem a uma coisa, não, hoje eu não fui por causa da chuva. E aí tem muita gente dizendo por conta. Eu acho um absurdo esse por conta. Mas se ele quiser que diga. Mas não pode fazer ontem, como aquela moça, ontem achei uma aberração. Eu quase dou um pulo ontem no sofá, quando ela disse por causa, aí se desculpou, aí disse por conta. Disse, minha filha, a senhora estava certa. É errado esse negócio do por conta. Dito isso, vamos ver quem está na linha. Alô? Alô, bom dia. Deputado Fernando Hugo, que alegria ouvi-lo. Que bom ouvir sua voz. Bom dia, bem-vindo. Eu queria dizer que continuo fixado, como todo povo cearense que tem aberto de pensar, e esse cognitivo capta a mensagem sempre verdadeira desse Hora da Notícia de vocês, Vicente Ugueira, você, que é uma celebridade. Que alegria. Recheada de humildade, distribui cultura até no silêncio. É importante frisar que esse programa de vocês cabe muito crescente e já hoje em dia transborda que os comentários na academia, comentários na mesa de bar, no boteco, no restaurante, na igreja ou no cabaré, nós ligados em vocês e informando de modo mais percussivo. Ô, Luciano, eu queria só, abraçando o meu porão e o Vicente, que já partiu para a sua contenda. Lembra-se, eu na Assembleia, e sua memória museológica é espetacular, quando naquela inquietação frenética se comemorava a chegada da Copa do Mundo. Lembro. Uma coragem lampionesca, mas uma audácia cearense. Um dia nós vamos saber por que o Brasil foi para o mundo e na subsequência temporal para as Olimpíadas. Tá? Lembra-se que o Lula levou
Está picotando aqui. Na Suíça, na CIF do Estado. Todo o prestígio internacional dizia isso. Bem, que o Brasil, a Copa, que só nos deu prejuízo destrutivo de produções que nada servem para a população. Eu lembro bem da... Também me lembro, Luciano, me lembro. Deputado, me perdoe, é porque a ligação não está boa. Se o senhor puder refazer a ligação, está picotando. Então, gostaria muito de ouvir a sua voz. O senhor, por gentileza, refaça a ligação, enquanto eu vou testemunhar. Eu vi a sua voz, era uma voz sozinha, que clamava no deserto dos festejos da Copa do Mundo, em que todo mundo festejava e botava loas para Lula, para Dilma, que estavam trazendo a Copa do Mundo para o Brasil, e o senhor lembrava disso, né? Olha, a que custo, não sei se foi refeita a ligação aí, né? A que custo essa Copa está vindo? Aliás, eram duas coisas que o pessoal festejava e o senhor dizia, né? O senhor sempre dizia, olha, até com o deputado Hélio Landim, saudosa memória, o senhor dizia, olha, eu quero me banhar, eu vou levar o sabonete, se eu não me engano, o senhor dizia, o sabonete feio para se banhar nas águas da transposição, que até hoje não chegou. Pois não, refeita a ligação, deputado? Oi, amigo. Pois não. Agora melhorou sim. Um pouco. Bastante. Beleza, 100%. Eu queria só externar que este tópico, levantado ontem pelo depoimento do Sérgio Cabral, com licença da palavra, Certo. mostra um pouquinho do que o povo brasileiro precisa saber, que de modo desonesto e desigual foi tirado para se trazer festejos internacionais como a Copa do Mundo e a Olimpíada, que o povo brasileiro aplaudia na inocência infantileza e pueril de achar que era o excesso de marcar a fita histórica do país. Deve ser este todo indivíduo, desde a sua conquista, que podemos chamar esta corrupção de conquista, tanto da Copa como da Olimpíada, às custas do nosso dinheiro, para deleite de Lula, Sérgio Cabral, Eduardo Paes e outros delinquentes. E hoje, estádios, centros olímpicos, filas construídas no Rio de Janeiro para albergar os atletas, estão aí, com o dinheiro do povo, deteriorando, com nada a fazer que não tiver coisa. É triste. O povo brasileiro não pode continuar ouvindo e acatando, ouvindo e aceitando, certa e seguramente, aqueles pronunciamentos dos parlamentares Lula, seus chatios lá na Câmara Federal. Que vergonha, que insensatez. Vamos dar as mãos à ordem e progresso que o Brasil precisa. Parabéns para vocês. Vocês não só informam, mas formam pela cidadania e pela defesa quem quer ser brasileiro de bem e homem com abraço. Obrigado, deputado. É uma honra cada palavra sua aqui no nosso programa. E os ouvintes gostam. O Mauro Clécio está mandando um abraço, grande participação do deputado Fernando Hugo. Abraço, meu querido amigo. Bom dia. Obrigado, deputado. Bom dia, quem está no ar, seu nome de onde fala, por favor? Bom dia, Luciano. Tudo bem, querido? Tudo. Você fala com a Aguiar Júnior aqui do Benfica. Hoje é o companheiro aí da... Aguiar Júnior, é isso? Isso, do Benfica. Bom dia, Aguiar Júnior. É o seguinte, gente, eu vou te falar, eu não sou petista, nunca fui petista e nunca tive pensamentos futuros de ser petista. Eu era um aficionado pelo grande PDT histórico de Leonel de Moura Brizola. Grande Leonel, ontem eu estava com uma amiga minha conversando sobre ele, ó. Coincidência. Pois não, perdoe. Pois é, aquele PDT de Brizola, do grande antropólogo Darcy Ribeiro, idealizador do CIES, me fugiu o nome dele agora, o carioca, o Darcy Ribeiro. doutor Darcy Ribeiro, de Alceu Colares. Saturnino Braga. Exatamente. Aquele PDT formado de pessoas íntegras, que se o Brizola não tivesse falado aquela bobagem em 89, de que caso fosse o futuro Brasil do país, fecharia a Rede Globo,
a Rede Globo não teria feito aquela armação para tirá-lo da jogada e deixar o Lula com o Collor de Mello no final, e sabia que o Collor de Mello comeria o Lula no debate como comeu. É verdade. É verdade? É verdade. Hoje, se o Brizola tivesse sido presidente do Brasil, que seria naquela época, naquela eleição, naquela primeira eleição democrática depois da queda da abertura política, o Brizola teria sido presidente, esse país teria uma educação outra, completamente outra, e as coisas outras hoje, usando as redundâncias, seriam outras. Bem outras, né? Nós não estaríamos passando por que nós estamos passando. Certamente não. Um grande abraço, amigo. Entendeu? Obrigado por ter Então, participado. eu quero lhe dizer o seguinte, aí eu vou entrar agora no foco do senhor Moro. Olha, eu assisti algumas horas a Inquisição, digamos assim, os questionamentos dos deputados. E peguei até uma parte a voz a deputada Gleisi Hoffmann. Independente da Gleisi estar afogada, estar atolada mais seja do que fuleiro de pato, as perguntas que ela fez, ela foi muito cara, e o senhor Moro não respondeu a nenhuma. O senhor Moro não é um cara frio, e está sendo orientado pelo Gleisi, que a cadeira do pastor de sexo sobrando, antes de ir para a cara da audiência da guerra, para perder a cabeça. Aqueles questionamentos, aquelas perguntas feitas pela Gleisi Hoffmann, tanto fundadas, e não teve até hoje a coragem, não teve de responder, e até hoje não teve a coragem de respondê-las, cada vez mais ele fica deixando claro que há algo nebuloso nessa história. Entendeu? Eu sei que você aqui na posição do ex-magistrado, atual ministro, sei que o companheiro André idem, mas uma coisa, emoção é emoção, e razão é razão. Então, repito isso, fala, não sou era visualista, eu falo em cima da razão e não da emoção. Ok, amigo. Tá bom. Um abraço. Quem está na linha, por gentileza? Bom dia, Lúcio, tudo bem? Tudo. Luciano, Seu nome de onde fala, por favor? falar duas coisas falando que me interessa falar. Me perdoe, mas o seu nome, por favor. Uma nome é Fonseca, aqui no centro. Opa, Fonseca. Pois não. Pois é, Luciano, é o seguinte, a reforma política que o governo Bolsonaro tanto me deu, ela é necessária. Agora, ela é necessária da seguinte maneira. O governo tem um plano de governo que até agora não existe, né? Infelizmente, o plano de governo não apareceu. E outra coisa, com relação ao próprio Bolsonaro. O Bolsonaro passou 28 anos como deputado. Nunca fez uma proposta como deputado. Nunca teve um plano. O que é que eu vou esperar dele agora? Simplesmente é a verdade. Obrigado. De nada, amigo. Alguém mais na linha? Bom, é isso, mas assim, o Bolsonaro, é porque a gente não vê o que o Bolsonaro fala, é muito diversionismo. Mas o que a equipe econômica do Bolsonaro está fazendo é uma coisa grandiosa. Olha, essa MP da liberdade econômica foi uma coisa grandiosa. Essa proposta, dizer que ele não tem plano de governo, essa proposta grandiosa da reforma da Previdência é maravilhosa. Esse pacote de crime do Moro é outra coisa muito interessante. Então, dizer simplesmente que o Bolsonaro não fez, porque quando deputado não fez, o que é que o Ciro fez quando deputado? Deputado federal? Nada. Nada. Simplesmente nada. Olha a diferença intelectual do Bolsonaro para o Ciro. Faltava até muitas sessões. O Ciro, exatamente, o Ciro é um deboche contra foi o mais votado aqui no Ceará. Eu acho que proporcionalmente o mais votado no Brasil Foi. e deu as costas para os seus votos. Seu sacolé de votos, né? Um matão de votos que ele levou para a Câmara. Participava. Eu acho que para ele é um Ele técnico. participava. O que foi que o Lula fez quando no Congresso, como deputado? Ainda ficou contra a Constituinte. Ele acho que não gostaria de estar ali, ficava dizendo que tinha um bocado de ladrão ali dentro. O que é que ele fez, realmente? Então, o que o Bolsonaro fez lá era um discurso. No final, o PT ficou contra a Constituição. O PT ficou contra todas as coisas grandiosas que ajudaram esse país. Foi contra o Plano Real, foi contra, não assinou a Constituição, foi contra a eleição do Tancredo,
contra a eleição do Tancredo, ele ajudou o Maluf. Porque só tem dois. Você vai escolher entre o Maluf e o Tancredo Neves. Você se omite. E agora vem falar, me lembrei agora, né? Vem falar do Ciro. Ah, porque o Ciro foi para a Europa, ele só omitiu no segundo turno. E lá atrás, quando do início da redemocratização, a lei havia só dois também. Aqui havia só dois, era entre Haddad e Bolsonaro. Lá atrás, quando do colégio eleitoral, é o que nós tínhamos, o colégio eleitoral. E dali sairia o presidente da República. Ou seria Tancredo Neves, ou seria Paulo Maluf. O PT se recusou a votar e agora reclama do Ciro. O Ciro só omitiu. A omissão do Ciro foi clara, diz, olha, é muito ruim, já fiz minha parte, não vou votar no Bolsonaro, mas não vou fazer campanha. E não fez como o PT, tipo assim, tira o PDT do campo, né? Não, o PDT continuou. O Cid continuou aqui pedindo votos, fazendo campanha. Lá não, foi o PT como todo. E quando deputados do PT foram votar a favor de Tancredo, foram expulsos do partido. Alguém na linha? Não, né? Porque até então a gente estava participando aqui. Luciano, ouvintes, o nosso ouvinte reclama que o Bolsonaro não tem plano de governo. Eu discordo dele. O que esse governo vai fazer pelo Brasil chama-se reformas. O Brasil precisa ser reestruturado, repensado, refundado a partir das reformas. O primeiro grande passo está sendo dado com a reforma da Previdência. E temos aí o pacote anticrime, que já está, inclusive, com o parecer do relator já lido, o senador Marco Duval. Inclusive, ele está sofrendo ameaças contra a sua integridade física, a sua família. E ele, no seu parecer, defende o endurecimento das penas, acabar com essas regalias que são dadas aos presos nos presídios brasileiros, tá certo? Vem também, com certeza, a reforma do judiciário, a reforma tributária, que é muito importante, e eu espero que, além do que já está sendo encaminhado lá na Câmara pelo Baleia Rossi, né? Que realmente o governo apresente a sua proposta de reforma tributária e que nós tenhamos o olhar sobre esse novo cenário que se abre para a economia brasileira, que é a aproximação do mercado econômico europeu com o Mercosul. Então, que a gente veja como é que eles estão praticando a arrecadação, a tributação e a fiscalização lá na Europa. Não dá para entrar em detalhes aqui, mas nós temos que lançar o olhar sobre essa perspectiva também. Então, assim, o que esse governo vai promover são as reformas. Coisa que o Fernando Henrique Cardoso promoveu o Plano Real, sim. Nós temos uma maioria que tem 25 anos, beleza, excelente. Mas é lamentável, por exemplo, Fernando Henrique Cardoso ter pleiteado a reeleição da forma como pleiteou, que ali nasceu a história do mensalão, e ele deveria ter feito uma reforma política, ter repensado a questão da coincidência das eleições, porque o Brasil não suporta a eleição de 2 em 2 anos. Isso está acabando com a situação econômica do Brasil. Só se pensa em eleição nesse Brasil. Então, como é que esse governo não tem plano de governo? Na minha opinião, tem. Mas eu só quero, assim, de novo, fazer justiça ao FHC. Não houve um governo tão reformista quanto o FHC. Ele fez muitas reformas, mas dentro do possível. Ele sofreu uma reação, uma oposição ferrenha, feroz do PT na época. Ele fez uma reforma na economia, fez uma reforma a lei de responsabilidade fiscal foi maravilhosa e fundante para o país, mas deixa antes. Mas, Luciano, você lembra que ele foi reeleito no primeiro turno? Não, aí tudo bem, eu concordo com você. Que então, ali, naquele momento, a história da reeleição, avançado. Na história da reeleição, é complicado você fazer mudanças na legislação e afetar quem está no poder. Tanto assim, para mudança de mandato, quanto para reeleição, né? Eu acho não é legal isso daí. Não concordei. Isso daí não, isso aí eu concordo com você que não é legal. Bom dia para o Olavo Souza, a doutora Ana Maria Gugel, excelente sexta-feira, amados jornalistas. Deixa eu responder aqui para o Sérgio do Zé Walter. Ele diz, bom dia. Para defender Bolsonaro das críticas,
só tem como argumento detonar Ciro, Lula, PT, etc. Não seria o caso de defender o que ele foi e se propõe a ser efetivamente em sua vida política? Bom, a minha tentativa aqui, meu objetivo não foi defender Bolsonaro. Eu fiz assim, o cara disse que como o Bolsonaro não fez nada no Congresso, não é de se esperar que ele faça alguma coisa no Executivo. E eu quis dizer, eu disse, não quis dizer, eu disse, não para detonar fulano ou defender, que não serve esse argumento, porque Ciro também não fez nada no Congresso. E Lula também não fez nada no Congresso. E fez muitas coisas no governo. Então, não estou defendendo o Bolsonaro. Eu estou dizendo que essa argumentação de dizer que Bolsonaro, por não ter feito nada no Congresso, não iria fazer nada no Executivo. Me perdoe se eu não soube me expressar. Não, mas Luciano, eu me esforço pra caramba. Sabe? Eu entendi seu raciocínio. Eu estou entendendo. Não vamos esquecer que o Ciro Gomes foi candidato a presidente. Não, é isso que eu estou te dizendo. Eu entendi seu raciocínio. Não, mas o cara achou que eu quis defender o Bolsonaro, e para defender o Bolsonaro eu fui lá criticar PT e tal. Não, eu fiz Aí o Nilton entrou, né, na história do PT, que sempre foi contra as coisas, e foi realmente contra muitas coisas boas no... Pois não, enquanto isso tem ouvinte, vamos... Pois não, bom dia. Bom dia, Luciano. Eu sou o seu ouvinte há muito tempo. Como é o seu nome, por favor? Meu nome é Fernandes de Parana. Pois não, Fernandes de Parana. Eu quero me reportar para dizer que o seu Bolsonaro não está preparado ou não está preparado para ser a presidência da República. Eu quero dizer o seguinte: quem está preparado é o senhor Lula. Quem está preparado, ele pega o médico, bota na medicina e bota para ser ministro da Fazenda. Qual é o intuito? O Palocci roubar para o Lula e o Lula roubar a cena do roubo do Palocci. Me ajudar. Eu diz assim, um brasileiro. Bom dia. Bom dia, muito obrigado. Então, a história não foi essa. A anomalia que o ouvinte disse, por não fazer nada, não ia fazer nada. O Lula foi um grande presidente, fez grandes coisas. Agora, fez muita coisa errada também. Mas não é o passado dele como congressista que norteou a atitude dele no governo. E hoje, quais são os grandes problemas do Brasil? A economia, a segurança e a questão da educação, que nenhum dos governos resolveu até hoje. Falou-se muito, Dilma e Lula, era só discurso de educação. Como diz o brizolista, é possível que com Brizola, que o Brizola fez lá no Rio de Janeiro, né, o CIEPS, lembrem disso, né, é possível que com Brizola tivesse acontecido. Não aconteceu. O governo Bolsonaro está um claro norte na área da econômica. O grande problema nosso está na economia. Então, Bolsonaro tem agido corretamente na economia, com essa reforma e com as várias outras pequenas coisas que ele tem feito cotidianamente por essa equipe econômica. Outro grande problema, a segurança. Não sei, tem diminuído o número de homicídios. E tem um pacote aqui do Moro para ser votado que pretende combater com mais efetividade os crimes de colarinho branco, a corrupção dos grandes, coisa que não se fazia. Então, você quer dizer, não tem? Tem, está sendo feito. Olhe na Câmara dos Deputados, olhe no Congresso, que tem muita coisa lá do Bolsonaro. Você pode até dizer, não foi o Bolsonaro. Não, também não foi o Lula. É sempre uma equipe específica que faz isso, que faz as políticas públicas do governo. Então, a reforma da Previdência, da forma como está, não houve uma como esta. A melhor de todas está sendo esta do Bolsonaro. Do Paulo Guedes, vai lá. Né? Mas, ao fim e ao cabo, do Bolsonaro. Nunca houve um pacote anticrime que enfrentasse assim, a bandidagem desta forma, como está acontecendo com o ministro Moro. E, ao fim e ao cabo, Bolsonaro. Agora, a educação, eu concordo com você. Está muito ruim, está deixando a desejar. Mas a educação, os outros todos, nenhum fez nada até agora. A FHC fez uma grande coisa no lado da quantidade. Na época, havia um absurdo, muita gente fora da escola. A FHC botou a meninada dentro da escola. O salto seguinte, que era o da qualidade, não aconteceu. Até hoje, não aconteceu. Aumentou a quantidade de recursos na educação, mas ainda somos um vexame nos testes das provas internacionais.
Então, está deixando a desejar na área de educação, um plano, alguma coisa que a gente visse que vai. Até hoje o que tem assim, vai ter o Enem digital, é um avanço, mas não é algo fundante na educação que a gente precisa. São os 3 pilares de um governo: é a educação, a segurança, a saúde, né? E a economia. Hoje o principal nosso é a economia. Sem economia, a gente não faz as demais coisas. Por que está havendo um corte, um contingenciamento na área da educação? Em todas as áreas. Por causa da economia. São 6h58. Nossa querida Letícia chega aqui com a sua simpatia, já alertando que está na hora de acabar com esse programa, né? Então, Acabe não, rapaz. um bom dia para o Auriclésio Macedo, 6 meses sem corrupção. Aqui o amigo Macedo é bolsonarista sadio, né? Nenhum deputado comprado em 6 meses. Bom dia para a Leninha Parente. Bom, meu querido Newton, está na hora de dar tchau, né? Então, um grande abraço para todos vocês. Me despedindo aqui do pessoal também lá de Sobral. Um grande abraço para o Newton Assis, nosso querido Ricardo Gomes, toda a moçada de São Paulo, moçada da Paraíso FM, quem ouve o som maravilhoso da Paraíso FM e da nossa legião de ouvintes aqui na Rádio Assunção. Um dia bastante proveitoso, um fim de semana prazeroso e até segunda-feira, com a graça de Deus. Até segunda-feira, com a graça de Deus. Deus abençoe. 6h59.